Olá, meu querido e minha querida. Mais uma vez estamos nós aqui para trazer uma palavra para abençoar as nossas vidas. E eu quero desde já deixar um forte abraço para todos e saudá-los com a paz do Senhor Jesus e pedir para que você possa, juntamente comigo, estar lendo a palavra do Senhor e ver o que Deus Ele quer falar conosco, ou Ele estará falando conosco através da sua palavra. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, verso de número 46. Palavra do Senhor para edificação da nossa casa espiritual, da nossa vida. Diz assim, a família de Jesus. E falando ele, ainda a multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e mãe. Somente até aqui, meu querido e minha querida, meus amados irmãos. E a palavra em que nós lemos, ela vem falando para nós a respeito da família de Jesus. Esta família que a palavra está nos dizendo é a família terrena de Jesus. Maria e os seus filhos estavam pelo lado de fora e Jesus estava falando com a multidão. E neste momento em que Jesus está falando com a multidão, surge uma pessoa que diz para Jesus assim, Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. E Jesus, ele diz para aquela pessoa que anuncia a ele que a mãe dele e os irmãos dele, de Jesus, estavam lá fora querendo falar com eles. Jesus vira para ele e diz assim, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Jesus está dizendo isso não desrespeitando e não desmerecendo a sua família terrena. Jesus está dizendo isso para estar dando puxãozinho de orelha nos fariseus que estavam lá com eles, dizendo o seguinte, que nós não devemos desonrar a nossa mãe e nem nossos irmãos. Por que Jesus fala isso? Jesus ele fala como que parábola ou como que em mistério. Para quê? Para que puxe a orelha dos fariseus e não constranja ninguém. Porque quando Jesus diz assim, quem são minha mãe e meus irmãos? Ele está dizendo para os fariseus o seguinte, que os fariseus eles não respeitam, ele não honra o mandamento do Senhor que diz para honrar pai e mãe. Eles conhecem a palavra, mas eles não seguem, mas eles não vivem a palavra. Eles até pregam a palavra, eles matam por causa da lei, mas eles não são capazes de perdoar alguém por causa da lei. Eles não são capazes de respeitar e honrar a sua família terrena. Por isso que Jesus diz, quem são minha mãe e quem são meus irmãos? É uma pergunta para mostrar para os fariseus, a minha mãe terrena e meus irmãos terrenos, visto que Jesus ele era 100% Deus e 100% homem,
Então Jesus conhecia o coração dos fariseus e sabia que eles não respeitavam. Aí Jesus vem e diz para eles assim: a minha mãe, irmã e irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E estende as mãos em favor dos discípulos, em direção aos discípulos, mostrando para os fariseus que os discípulos, eles fazem a vontade do Pai que está no céu. No obstante, querendo dizer e dizendo para os fariseus que não somente as coisas terrenas, mas as espirituais também têm que ser obedecidas. Porque os fariseus, aquilo que agradava a eles, eles faziam e respeitavam. Mas quando se tratava do reino de Deus anunciado por Jesus, eles desrespeitavam e não obedeciam. Então Jesus ele está abrindo uma porta para mostrar para o povo que tanto a nossa família terrena, nós devemos honrá-las. E Jesus está mostrando também que não só a família terrena, mas nós também como cristãos e que fazemos e obedecemos a Deus, nós também temos uma família espiritual. Todos os cristãos considerado e constituído por Deus como uma família espiritual. E nós devemos honrar tanto, que é o que Jesus estava mostrando para os fariseus, que nós temos que honrar tanto a nossa família terrena, sendo ela quem for, sendo a nossa mãe, a pessoa que for, os irmãos, as pessoas que forem, nós devemos honrá-los. E, no obstante, os crentes, os cristãos, unidos, como diz o Salmo de número 133, união, nós devemos também ser fiéis uns aos outros e honrar uns aos outros, orar uns pelos outros, para que Deus possa continuar nos abençoando e nos garantindo o sobrenatural dele sobre a nossa vida. Então, meus irmãos, que nós possamos cumprir o que a palavra de Deus traz para nós. O verso de número 50 diz assim: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então que nós possamos fazer a vontade do nosso Deus que está no céu, orando uns pelos outros, levando o evangelho para as pessoas lá fora e praticando as boas obras. O primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Que nós possamos honrar nossa família terrena e a nossa família espiritual. Que Deus abençoe a todos e que esta palavra surta um efeito nas nossas vidas de aceitação e de obediência ao nosso Deus. E assim nós possamos honrar toda a nossa família, nossos compromissos, a nossa igreja, o nosso pastor e toda a nossa liderança. Que Deus nos abençoe e que a sua vida seja grandemente abençoada em nome de Jesus.